de Falando sobre Jornada das Estrelas em 5 minutos. E hoje eu vou falar um tema bem interessante, as diferenças entre o Capitão Kirk do universo Prime e o Capitão Kirk da era JJ. Fiquem ligados. Antes de eu falar do tópico, tá, eu quero falar um pouquinho sobre o canal. Como vocês podem ver no canal, não tem só esse programa falando sobre 5 minutos. Tá? Nas listas você pode ver nossas campanhas, videoclipes, certo? Acompanhamento dos lugares que a gente vai, tá? E falando especificamente do programa 5 minutos sobre Jornada das Estrelas, eu percebi que muitas vezes eu fujo demais do tópico Jornada das Estrelas num programa. Então, a partir desse programa, todos os programas 5 minutos sobre Jornada das Estrelas serão praticamente exclusivamente sobre Jornada das Estrelas. Claro que eu posso falar sobre outras séries e fazer algumas comparações, tá? Mas eu sinto que às vezes eu quase não menciono Jornada das Estrelas em alguns episódios. E o nome do programa é Falando 5 minutos. Então tô pensando, provavelmente vou começar um outro programa ainda no canal Nerd Tracker, tá? Mas um outro programa para falar mais sobre geral, onde eu posso falar sobre Jornada das Estrelas, fazer comparação, mas eu posso ficar um pouquinho mais livre no tema, tudo bem? De qualquer maneira, o programa Falando 5 minutos sobre Jornada das Estrelas vai sempre continuar, tá bom? E sempre entrando cada vez mais em Jornada das Estrelas, pessoal que é muito trek. Mas o pessoal que também gosta de outras coisas, provavelmente vai ter esse outro programa, ainda tô vendo, tudo bem, gente? Ok, outra coisa que eu quero falar para vocês é que está chegando a campanha de doação de sangue do Star Trekkers. E dessa vez a gente vai estar fazendo junto com o grupo Cos Gamers a doação de sangue, tá? Então vou colocar aqui as informações para vocês, não se preocupem, para vocês poderem conferir e estar lá com a gente doando sangue, né? Porque é bom ajudar e é bom doar. Mas vamos para o nosso tema de hoje, não é? Muito bem, a diferença entre os Capitães. Gente, o Capitão Kirk que a gente vê na série clássica, nos filmes da série clássica, o Capitão Kirk interpretado pelo William Shatner, é muito diferente do Capitão Kirk interpretado pelo Chris Pine, né? Era JJ, certo? O Capitão Kirk que vai estar agora no novo filme de Jornada das Estrelas, que a gente vai ver ele pela terceira vez, tá? E muita coisa, assim, muita coisa do novo Kirk que a gente ainda não sabe, não é muito bem explicado. Mas a gente sabe muita coisa do Kirk e do Shatner, muita coisa mesmo, né? Afinal, que queira que não, 50 anos de franquia, tá? E muita gente sabe pouco da história do Kirk e do Shatner, certo? E onde que as coisas não batem com o Kirk e do Chris Pine. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro do nosso amigo Capitão Kirk, interpretado pelo William Shatner. Ou Kirk Prime, tá? O Kirk Prime nasceu no planeta Terra em Iowa, em 22 de março de 2233, tá? Filho do oficial da Frota Estelar, George Kirk, tá? E a sua esposa, Wynonna Kirk, tudo bem? Eles também tiveram um outro filho, George Samuel Kirk, tá? Que é o filho mais velho do casal, tudo bem? Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês é canônico, não se preocupem, tá? Quando for alguma coisa que talvez não seja tão canônica, eu aviso. O que é canônico mesmo? Canônico é quando apareceu mesmo num episódio, ou numa série, ou num filme de Jornada nas Estrelas, tudo bem? Quando for uma conjectura, eu falo. Então ele foi criado em Iowa, certo? Diga-se de passagem, numa fazenda, na fazenda, tá? Da família dele, tá? Ok, tô falando muito né? Ok, então ele foi criado, a gente também sabe, tá? Eu fiz uma colinha aqui para eu não errar algumas datas, tudo bem? A gente também sabe que quando ele tinha 13 anos de idade, em 2246, ele foi parar na colônia de Tarsus IV, que todo mundo lembra que foi aquele incidente do governador Kodos, que ele foi um dos únicos sobreviventes, tá? O nome do episódio aqui, que é muito legal o episódio. De qualquer maneira,
não é muito bem explicado o que ele está fazendo lá. Alguns livros, aí já não é canônico, falam que ele estava lá no programa de cadete espacial. Do mesmo jeito que existem os escoteiros que vão para o mato e tal, esse livro, um dos livros que inclusive é do William Shatner, esse livro que eu estou me referindo, tá? Ele coloca que o Kirk era um escoteiro espacial. Ele, junto com o grupo de escoteiros, viajavam e eles estavam nessa colônia, que teve um problema sério, tá? De alimentos e tal, e deu todo aquele problema, e foi um trauma muito grande pro jovem James Kirk, tá? Esse trauma, tá? Muito bem. Aí então vai seguindo a vida, ele continua tal. Quando ele chega mais ou menos aos 18 anos de idade, pelo que a gente sabe, ele vai para a Academia da Frota. E existia uma bíblia dos roteiristas que colocam que ele teria ido para a Academia da Frota ainda mais novo. Mas como essa bíblia nunca passou, então a conjectura que coloca, inclusive Memória Alfa coloca isso, que ele teria ido para a Academia da Frota com 18 para fazer 19 anos, tá? E em 2252 ele fala que foi a ajuda de um cara chamado Malloy, naquele episódio de The Apple, sabe? Ele fala que foi um cara que ajudou muito a ele a entrar na Academia da Frota, mas o Spock Prime, tá? No filme do JJ, fala que ele teria entrado na Academia da Frota por inspiração ao pai dele, que era um oficial da Frota Estelar, tudo bem? Então a gente tem essa história bem definida com o Kirk chegando na Academia da Frota jovem, tá? Nos seus 18 anos de idade. Ele faz os 5 anos de Academia da Frota, ok? Durante esses anos de Academia da Frota, a gente sabe que aparece nos episódios que ele ele conhece o Gary Mitchell, que estava onde nenhum homem jamais esteve com ele, antes mesmo da Academia da Frota, aparentemente, tá? Mas eles fizeram a Academia da Frota juntos. Ele conhece o Spock na Academia da Frota, ele fala pro Garth Dizar, né, na terceira temporada, que ele e o Spock se conheceram durante a missão de paz de Axanar, se eu não me engano, que é o nome do filme que tá aí. Então, basicamente, eles vão, é possível da gente ver um jovem Kirk em Axanar, se eles conseguirem vencer o caso contra a Paramount, tudo bem? Mas a gente vê e o Kirk ganha uma palma de prata, uma condecoração da Frota Estelar por essa missão de Axanar. E ele fala que essa missão fez ele e o Spock se tornarem irmãos. Então o Kirk conheceu o Spock na Academia da Frota. Alguns livros colocam que eles fizeram a Academia da Frota juntos. Também não podemos ter certeza disso, porque o que a gente sabe é que eles se conheceram na época da academia. Agora, se o Spock já era formado na Academia da Frota como alferes, ou se ele era um cadete de um ano mais avançado que o Kirk ou não, aí a gente já não consegue ter essa certeza toda, tá? De onde estava a carreira do Spock nesse ponto. O que a gente sabe é que o Kirk e o Spock se conheceram na época que o Kirk estava na carreira da Frota. O Kirk também tinha o Finnegan, que ficava enchendo o saco dele, e ele tinha alguns professores que ele gostava, como o Finney, né, o Ben, que era um tenente, que era instrutor da Academia da Frota. Tudo isso a gente sabe. E a gente também sabe que o Kirk venceu o teste Kobayashi Maru, tá? Que ele tentou 3 vezes e venceu o teste da Kobayashi Maru. Ele reprogramou a simulação para ser possível ganhar, tá? Existia um jogo chamado Starfleet Academy, que era muito bom, inclusive tinha o William Shatner no jogo como instrutor da Academia da Frota. Ele colocava que o Kirk teria dado personalidade para os Klingons e teria conseguido conversar, tá, com os Klingons e ter feito com que eles deixassem ele resgatar Kobayashi Maru. Mas de qualquer maneira, dar personalidade para o Klingon foi um tipo de trapaça e ele ainda venceu sem dar nenhum tiro. Esse, o Kirk Prime, eu tô falando, tá? Não vamos esquecer. Não tô falando da versão JJ ainda. Ok. Esse Kirk, então, chega a se formar na Academia da Frota mais ou menos por 2256, coisa assim, tá? 52, 53, mais ou menos por esse tempo, quando ele vai servir como alferes na USS Republic, ok? Depois disso, o Kirk é promovido na USS Republic por conseguir salvar, quando ele encontrou um erro do amigo dele, do Ben, ele encontrou um erro dele na engenharia que salvou a nave. Isso fez com que ele fosse promovido, de novo, muito cedo, para tenente.
quando ele foi servir na USS Farragut para o Capitão Gerhovich, que teria sido uma das grandes influências no estilo de capitão dele, teria sido o Capitão Gerhovich. A gente também vê ele falando muito do Capitão Gerhovich no episódio que tem aquela fumaça que ataca, né, o pessoal. Eu coloco o nome do episódio aqui, não se preocupem, tá? Que ele ali, eles colocam que na Farragut, como tenente, ele hesitou em atirar. Então é possível que ele tenha sido um oficial de segurança, certo, da nave, ou uma das tripulações que cuidava dos feitos, ou até mesmo oficial tático da nave, porque eles não deixam claro qual foi a parte. E o primeiro oficial, que foi o último oficial sobrevivente da nave, dá uma comenda pro Kirk. E aí o que a gente sabe? Que ele volta para a academia da frota. De acordo com os diplomas e ganhos do Capitão Kirk que a gente pode ver em corte marcial, dá para entender que ele voltou para a academia da frota, onde ele ganhou diversas comendas como professor e como estudante. Sim, é possível um oficial formado voltar para cursos de aperfeiçoamento da academia da frota. A gente viu isso na 7ª temporada da Nova Geração, quando a Alferes Ro desaparece durante a 6ª temporada, comecinho da 6ª temporada, e no episódio que tem Maquis, ela volta para a Nova Geração com uma patente de tenente, por ela ter passado por um treinamento especial de operações na Frota Estelar, e esse treinamento promoveu ela de alferes para tenente sênior. Então o que a gente entende é que a mesma coisa deve ter acontecido com o Kirk. Estou fazendo uma conjectura, tá? Que ele foi como tenente, isso é certeza. E aí, durante esse tempo na Academia da Frota, ele tem que ter passado pelas patentes de tenente comandante e comandante. Tudo bem? Outra coisa que a gente sabe é que ele serviu em outras naves de acordo com aquela bíblia dos roteiristas, tá? E chegou a ser primeiro oficial, tá? E durante esse período que eu estou me referindo, antes de ele assumir o comando da Enterprise, foi que ele conheceu a Carol Marks, pediu ela em casamento, noivou. Muita gente coloca que ele já conhecia a Carol Marks, porque o Gary Mitchell fala que ele estava sempre correndo atrás de uma moça do laboratório. Muita gente fala que aquela era a Carol Marks. Não dá para ter certeza, é possível que ele já conhecia antes, mas a única coisa que a gente tem certeza é que o filho dele, o David, tem 30 anos na Era de Khan, então ele tem que ter nascido nesse período, tá? E também a Bíblia dos Escritores coloca que o Kirk teria assumido uma outra nave da Frota Estelar lá por 2263, quando ele tinha 30 anos de idade. Então a Enterprise não teria sido a primeira nave que ele foi comandar, mas a Bíblia nunca colocou que nave é essa. O Memorial Alpha também cita que ele teve uma outra nave no comando que a gente não sabe o nome, tá? Mas ele assume a Enterprise em 2265 para a famosa missão de 5 anos, deixa a Enterprise em 2270, certo? Nesse meio tempo ele até casa, tá? Com a Miramani, tudo bem? Que era uma índia que foi vista na 3ª temporada, ok? Mas ela, né, spoiler, tá bom? Pra quem não viu a série clássica, tá? Spoiler, ela tava grávida quando morreu, tudo bem? De qualquer maneira, quando a gente vê o filme 1, 2273, que é o filme 1, tá? Ele já é um almirante, tudo bem? E ele assume de volta o comando da Enterprise, quando ela já tá com esse formato aqui, tudo bem que essa é Enterprise A, mas ela já tem esse formato bonito que a gente está vendo, tudo bem? E aí ele sai para mais uma missão de 5 anos com a nave, ok? Depois disso, quando ele volta, nesse meio tempo ele teria, depois dessa segunda missão de 5 anos lá, eu estou falando então mais ou menos de 2280 agora. A gente sabe que nesse período ele teria deixado a Frota Estelar durante um tempo, porque o filme Generations deixa claro que ele deixa a Frota Estelar para perseguir um relacionamento com a Antônia. Mas na hora de pedir ela em casamento, ele decide voltar para a Frota Estelar. E aí a gente já vai para a Era de Khan, que ele é um comandante da Frota Estelar. Sim, ele é um almirante que está no comando, ele é o diretor da Frota Estelar. Isso é 2282, 83, porque ele está fazendo 50 anos, então tem que ser 83, não tem como não ser, tudo bem? E aí a gente tem ele como almirante, volta a assumir a Enterprise, tá? Aí a Enterprise é destruída no próximo filme, tem a Enterprise A, ele é rebaixado para capitão, ele tem toda mais 5 anos no comando. O filme 6 se passa mais ou menos em 2291, que seria no 6º ano de comando dessa nave, 2291, 2292, tá? Seria o 6º ano de comando dele da Enterprise A,
Tudo bem? Quando ela é aposentada, ele volta para a Academia da Frota, fica mais um ano até a cerimônia de inauguração da Enterprise B. Nisso já é 2293, tudo bem? E aí ele desaparece no Nexus durante a missão da Enterprise. E aí ele vai morrer em 2371 no planeta Viridiana 3, porque ele fica 78 anos em teoria no Nexus. Esse Kirk Prime. Agora eu vou falar do Kirk que era JJ. Diferentemente do Kirk que nasce em março, o Kirk que era JJ nasce, para ser preciso, em 4 de janeiro de 2233. Ou melhor, a mãe teve filho prematuro durante a missão na nave auxiliar da USS Kelvin por causa do ataque do Nero. Tudo bem? Então o Kirk teria nascido prematuro. Aí que vai, pro pessoal que gosta de astrologia, aí que muda um pouco, né, a personalidade dos dois Capitães Kirks, ok? Brincadinha ruim, piada ruim, né? Eu sei que foi uma piada terrível. Mas ele nasce bem antes, ele nasce no espaço, enquanto o outro nasce na Terra. Esse outro Kirk da era JJ, ele é criado pelo padrasto, aparentemente. Apesar deles não explicarem quem é que está falando com ele no carro, no filme de 2009, se conjectura que seria um padrasto dele. Apesar de muita gente, apesar nas cenas cortadas, ser colocado que aquele é o tio dele, que ele estaria morando na fazenda da família Kirk com o tio. Nas cenas cortadas deixa claro, mas como a cena cortada não pode ser colocada como oficial, a gente pode ser tanto tio quanto padrasto, não dá pra saber. Outra coisa é que aquele menino, Johnny, que aparece, foi escalado para ser o irmão mais velho dele, o George Kirk, o George Samuel Kirk, tá? Mas aí eles trocaram o nome para Johnny, o que também acaba um pouco com a ideia da cena cortada valer, porque aí aquele menino aparece, o mesmo ator aparece como George Samuel Kirk, o irmão mais velho do Kirk, do Capitão James Kirk, tudo bem? Mas tudo bem. Então, a gente vê que ele é um jovem rebelde, o que é muito diferente do Capitão Kirk do Shatner, porque o Capitão Kirk do Shatner é descrito como um escoteiro, que não fazia nada de errado na Academia da Frota, e seguia tudo certinho. Ele só vai virar aquele Capitão Kirk mais arrojado e mulherengo, vamos falar a verdade, mulherengo, tá? Conforme os anos vão indo. Não quer dizer que ele não fosse mulherengo na Academia da Frota, mas ele mais despojado, mais brincalhão, mais correndo atrás de mulher em hora inapropriada, a gente vai ver ele nisso mais já depois dos 20, já na casa dos 30 anos. Mas ele, quando era adolescente, 19, tá, coisa assim, ele não tava ainda nessa pegada desse tipo de coisa, ele era um cara certinho. Já o Kirk JJ mostra que quando ele tinha os seus 20 anos de idade, ele já como eles falam, screw up, né? Quer dizer que não fazia nada direito, ele tinha capacidade para muito mais, não conseguia. E diferente do Kirk do Shatner, que entrou para a Academia da Frota em 2252, 2251, 2252 por causa do Malloy, o Kirk do Pine vai para a Academia da Frota por incentivo do Capitão Pike, em 2255. Então, quando o Kirk do Shatner estaria entrando para o terceiro, quarto ano de Academia da Frota, é quando o Kirk do Pine vai entrar para academia, tá? O que dá uma diferença muito grande de carreira. 4 anos no serviço militar, ainda mais para alguém que teve uma carreira meteórica como o Kirk, é bastante coisa. Outra coisa que a gente não sabe, que não foi explicado, é se o Kirk do Pine participou do massacre lá, tá? De que o Kirk sobreviveu com 13 anos. Eles não deixam isso claro, eles nem mencionam se isso sequer aconteceu com esse Kirk, tá? Então não dá para saber. Outra coisa, o Kirk do Pine, então, em 2258 tem o ataque do Nero, o Spock volta, babá, e o Kirk assume o comando da Enterprise em 2258, depois dele ter vencido o teste da Kobayashi Maru, mas ainda cadete. Vamos lá. Como cadete, o Kirk do Pine reprograma a Kobayashi Maru depois da terceira tentativa, que nem do Shatner, e ele faz o quê? Com que as naves sejam fáceis de destruir. E aí ele acaba com as naves Klingons. E aí vem o Spock, aí eles de novo se conheceram na Academia da Frota, mas o Spock aí já comandante, já uma patente muito superior a que ele teria em 2258 com o Pike na Enterprise, na série clássica, ele era tenente nessa época, mas tudo bem, falando que o teste é do Spock. Desculpa, o teste não tem como ter sido criado pelo Spock, apesar de
de ser dele, ele pode ter reconfigurado, ele pode ser o supervisor, um monte de gente pode, um monte de motivos pode ser para falar o teste dele, tá? Mas ninguém nunca fala que ele criou o teste, só fala o teste dele, tudo bem? Ele pode ter pegado um teste e aprimorado, modernizado, está simplesmente cuidando dele na academia da frota. A coisa toda é que o Kirk vence esse teste, dá aquele trito todo com o Spock, e depois que dá aquela coisa toda com o Nero, ele é promovido de cadete para capitão. E isso eu acho um absurdo, tá, gente? Desculpa, para todos os defensores do JJ, eu sempre vou achar um absurdo. Eu não acho o filme de 2009 ruim, eu adoro o filme de 2009, mas eu acho um absurdo você pegar um cadete e avançar ele para capitão. Quer dizer, ele passou de alferes, ele não passou por ser alferes, tenente, tenente júnior, tenente sênior, tenente comandante, comandante, primeiro oficial de coisa nenhuma, oficial de coisa nenhuma para ir assumir o comando de uma nave. Desculpa, você não dá o comando da nave, capitania da frota, sei lá, para um cara que acabou de sair, para um cadete, tá? Agora, o Kirk do Shatner não. O Kirk do Shatner teve uma carreira, ele foi instrutor da Academia da Frota, ele foi alferes na República, ele foi tenente na Fargo. A gente sabe que ele já tinha sido capitão de outra nave antes de assumir a nave Capitânia, Enterprise, tá? Então é bem diferente. Outra coisa que a gente sabe é que o Kirk do Pine morreu, tá? Depois foi ressuscitado, mas morreu lá por 2260 alguma coisa, tá? Eles não deixam muito claro o que é, 3 anos, eu acho, né? Que ele fala, eu acho que ele fala, então 58, 59, 60, 61 mais ou menos. 61 eles estão, o Kirk teria morrido e sido ressuscitado. Até aí o Kirk do Shatner também, em 2269, é dado como morto lá, quando eles vão enfrentar os Tolianos, e é trazido de volta à vida. Na verdade ele nunca morreu, ele só estava numa outra dimensão, mas ele também é dado como morto. O Kirk também foi dado como morto no incidente da Nexus, tá? Em 2293. Então o Kirk, ambos os Kirks são volta e meia são dados como mortos. E essas são as principais diferenças entre um e outro. Quanto aos boatos do William Shatner aparecendo no filme para interpretar o Kirk, apesar dele e todo mundo falar, mas ele morreu e ele não poderia voltar, o Pine tá vivo, então ele não precisa necessariamente, tá, ir pro Nexus e morrer. A carreira deles é muito diferente, a vida deles é muito diferente, a personalidade dos dois é muito diferente. Tudo bem? Então dá muito bem para, se o Kirk do Shatner morreu aos 60 anos de idade, mais ou menos, né? O Kirk do 60, 93, 60, tá? O Kirk do Pine pode muito bem ter vivido até os 80, 90, 100 anos de idade, sem problema, e dá muito bem pro William Shatner interpretar ele num filme futuro ou até no próximo filme, né? Cruzando os dedos, porque eu adoraria ver no filme de 50 anos o William Shatner, tá? O Capitão Kirk original no episódio. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta, fala, compartilha, assiste o canal. Tem um novo videoclipe que o Spock fez que tá bastante legal, da gente na Anime Friends dançando, tá? Ficou bem divertido. Aí o pessoal da Yamato, tá? Espero que tenham gostado, porque tinha bastante propaganda deles, né? Nesse vídeo que a gente fez, foi sem querer, mas né, são parceiros, todos eles, todos os grupos são parceiros nossos. E uma pergunta que eu vou deixar pra vocês. Quando foi que o Kirk usou essa roupa que eu tô usando? Essa camisa que eu tô usando aqui é um uniforme oficial de Jornadas Estrelas usado pelo William Shatner. Eu quero que vocês me digam quando que foi que ele foi usado aí nos comentários, tá bom? Muito bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e vida longa e próspera.